Olá, aqui é o Arthur e vamos iniciar mais uma aula agora, já entrando um pouco mais na parte prática, a gente saiu da parte teórica e nós vamos começar a discutir os usos do BIM. Nós falamos lá na primeira aula, que foi uma revisão de um material que nós fizemos na primeira semana BIM Experts, falando sobre exatamente os 25 usos do BIM nas fases de planejamento, projeto, na parte de design, construção e operação. E isso tudo é fundamentado exatamente pelo material desenvolvido pela Universidade Estadual da Pensilvânia, em Pittsburgh, nos Estados Unidos da América, que foi inclusive onde eu estudei também. Não estudei na Universidade Estadual da Pensilvânia, estudei na Carnegie Mellon, fiz pesquisa em BIM lá, e não é só por isso que eu trago o material da Penn State. Eu trago o material da Penn State porque ele é um dos melhores materiais que eu conheço nessa área de definição de usos do BIM. Grandes profissionais, grandes professores e pesquisadores estão lá na Universidade Estadual da Pensilvânia e, inclusive, é o material usado como base para o material do CEBIC, tá? Da Câmara Brasileira, né, da Indústria da Construção, que fez o desenvolvimento de alguns manuais de implantação BIM. É um dos manuais utilizado para a fundamentação do plano de implementação BIM na França. Então, muitos países aí basicamente copiaram algumas das informações aí da Universidade Estadual da Pensilvânia. É muito famoso, principalmente pelo manual do BEP, né, do plano de implementação BIM, que a gente vai ver lá na frente. Então, basicamente, eu estou aqui no website, que está aí para vocês também. Vocês podem entrar bim.psu, que é Penn State University, .edu/BIMUses, né, BIMUses. E aqui nós vamos ter essa figurinha, não sei se vocês já viram em algumas apresentações por aí, que mostra exatamente essas utilizações do BIM na fase de planejamento, design, construção e operação. E trazendo um pouco para a aplicação prática do nosso curso, isso vai ser muito interessante na hora de você fechar negócios, na hora de você vender os seus serviços BIM. Porque quando eu falo, eu faço trabalho em BIM. Mas o que é que você faz com BIM, né? A gente já falou aqui que BIM é uma terminologia muito complexa, né? Para a gente começar a falar com pessoas que não entendem muito do assunto. E vender uma coisa sem ninguém entender é muito mais difícil. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de começar a vender é tornar claro na mente do nosso cliente, na mente do nosso parceiro, de quem seja que nós estamos vendendo essa ideia, esse produto, esse serviço, o que é aquele serviço, o que é BIM. Então, o BIM ele é muito intangível. É muito difícil você conseguir identificar todos os benefícios do BIM de forma tradicional em termos de métricas, né? Índices. É difícil, você faz uma implementação BIM em uma empresa e você nunca consegue identificar todos os benefícios daquilo, porque muita coisa se mistura com outras tecnologias, você não tem como atrelar isso exatamente ao BIM. Então, os usos do BIM, ele dá um mapeamento, um direcionamento para que a gente entenda algumas aplicações, e com isso a gente talvez vá conseguir fazer uma venda melhor, uma comunicação melhor com os nossos clientes. Então, para iniciar aqui, nós temos os usos do BIM na fase de planejamento. Eu fiz a tradução aqui para facilitar, mas se vocês clicarem com o botão direito no Google Chrome, dá para fazer a tradução aqui para o português. E aí a gente tem fase de planejamento, desenho ou design, né, construção e operação. E temos aqui 4 usos do BIM, 5, que eles iniciam na fase de planejamento, mas eles podem se prolongar para outras etapas daquele empreendimento. Não necessariamente só vai trabalhar na parte de planejamento, como por exemplo a modelagem de condições existentes. Eu posso fazer um plano de modelagem de condições existentes na fase anterior da minha obra, para poder fazer um planejamento do terreno, né, para eu entender a topografia, para eu entender os edifícios circunvizinhos, ou eu posso fazer isso até durante a minha construção, para entender como é que aquilo foi executado. Eu posso fazer exatamente essa conferência, né, de coordenação, e até em fases posteriores, para que eu possa vir a trabalhar com operação e manutenção. Então, a modelagem de condições existentes e a estimativa de custo é o que a gente vai começar a discutir e ver aqui durante essa semana, e depois a gente vai passar por cada um desses aqui, passando desde a parte de planejamento até entrar na parte de design, que aí já começa um pouco mais de análise. A parte de construção já começa a entrar coordenação tridimensional, projeto de sistemas de construção, controle 3D e planejamento. E por último, entra-se na parte de gerenciamento de ativos, certo? Então o que vocês vão fazer agora é assistir essa aula para quem não assistiu ainda, e até para quem já assistiu, revisa, para vocês entenderem um pouco, que eu vou falar aqui sobre cada um desses usos do BIM, com algumas imagens, alguns vídeos, que vai dar um visual mais interessante, e aí a gente volta para discutir exatamente a modelagem de condições existentes e a estimativa de custos, para a gente começar a entender como fazer a aplicação prática desses usos, ok? Então é isso, muito obrigado.